sonhar com trem é mais comum do que parece. E não, isso não significa que você precisa urgentemente viajar ou que assistiu a um documentário sobre ferrovias antes de dormir. O trem, como símbolo, é poderoso. Ele tem direção definida, trilhos fixos, paradas programadas e horários específicos. Diferente do carro que você dirige, o trem segue um percurso já traçado. E é exatamente aí que a psicologia começa a ficar interessante. Vamos entender o que esse sonho pode revelar sob a ótica da psicologia clássica, da abordagem simbólica e da neurociência moderna. Esse é o canal Desvendando Sonhos e aqui você encontra, além dos significados dos sonhos, uma infinidade de outros temas relacionados ao mundo onírico. Estudos no campo da ciência dos sonhos, comportamento, saúde e qualidade de vida para uma boa noite de sono. Te convido a se juntar a essa grande comunidade para aprender cada dia mais sobre a arquitetura dos sonhos, se inscrevendo nesse canal. Neste vídeo vamos abordar o que significa sonhar com trem. Qual mensagem meu inconsciente está querendo me dizer? Preciso urgentemente viajar. Já posso arrumar minhas malas? Fique até o final desse vídeo e entenda o que sonhar com trem tem a nos dizer. Então, bora lá! O trem como símbolo psicológico. Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, meios de transporte costumam surgir nos sonhos como símbolos da jornada da vida de maneira mais técnica do processo de individuação, que é o desenvolvimento da personalidade ao longo do tempo. Para Jung, os sonhos não são aleatórios. Eles utilizam imagens carregadas de significado coletivo, os chamados arquétipos. E deslocamento, quase sempre, representa transformação. Sair de um ponto e ir para outro, no plano psíquico, é deixar uma versão antiga de si e caminhar em direção a outra. O trem, nesse contexto, torna-se um símbolo especialmente interessante porque possui características muito específicas. Ele anda sobre trilhos fixos, segue um trajeto pré-determinado, para em estações já estabelecidas e opera dentro de uma lógica de horários e cronogramas. Diferente de outros meios de transporte, o trem carrega a ideia de estrutura, previsibilidade e destino programado. Psychologicamente, isso pode refletir a sensação de estar seguindo um caminho já traçado, seja pela cultura, pela família ou pelas expectativas sociais relacionadas à carreira, relacionamento e sucesso. Sonhar com trem pode indicar que a pessoa sente estar nos trilhos, cumprindo etapas consideradas esperadas. Mas também pode revelar o oposto, um desconforto silencioso por não estar no controle da direção da própria vida. Afinal, ao contrário de dirigir um carro, no trem você é passageiro. Mesmo que esteja confortável, não é você quem conduz. Esse detalhe é crucial. O sonho pode surgir em momentos em que a pessoa percebe que está vivendo segundo um roteiro que parece já ter sido escrito. Pode simbolizar conformidade, adaptação, mas também uma fase de transição inevitável. Há ainda um elemento coletivo importante. O trem raramente é solitário. Ele costuma estar cheio de pessoas, o que pode indicar que seu percurso está entrelaçado com o de outros, família, colegas, parceiros, sociedade. No fundo, a imagem do trem nos conduz a uma pergunta simples, mas profunda: você está escolhendo o trajeto ou apenas ocupando o assento que esperavam que você ocupasse? Horários, estações e atrasos. Se o trem representa direção e trajetória, os detalhes logísticos do sonho, horários, plataformas, partidas e atrasos revelam como você está lidando com o tempo e com as transições da sua própria vida. Sonhos costumam usar o tempo como metáfora emocional. E o trem é praticamente um símbolo do relógio psicológico. Se no sonho você perde o trem, isso pode refletir ansiedade relacionada a oportunidades, medo de ficar para trás ou a sensação de que algo importante passou no timing errado. Muitas vezes esse tipo de imagem aparece em períodos de comparação social, quando parece que todo mundo está avançando e você sente que ficou na plataforma. Não é sobre incompetência, é sobre percepção de ritmo. Se você está esperando na estação, o cenário muda. A estação é um espaço intermediário. Você não está mais no ponto de partida, mas ainda não chegou ao destino. Isso costuma representar fase de transição ou indecisão. Pode indicar que você está avaliando possibilidades, aguardando uma resposta, amadurecendo uma decisão ou simplesmente vivendo aquele intervalo desconfortável entre o que era e o que será. Agora, se o trem está atrasado, o símbolo ganha uma camada interessante ligada à frustração com o tempo. Pode refletir a sensação de que as coisas na vida real
não estão acontecendo no ritmo desejado. Carreira que não avança, planos que demoram a se concretizar, mudanças que parecem sempre adiadas. Em termos emocionais, o atraso do trem costuma espelhar impaciência, mas também expectativa. Por outro lado, se você está dentro do trem em movimento, a imagem tende a indicar progresso e mudança em andamento. Mesmo que o destino ainda não esteja claro, há deslocamento. Pode ser sinal de que você já iniciou um processo, uma nova fase profissional, uma transformação interna, uma decisão importante está em curso. Às vezes o sonho surge como confirmação simbólica de que algo está evoluindo, mesmo que lentamente. Existe ainda um aspecto importante. O estado emocional durante o sonho faz toda a diferença. Você estava tranquilo? Ansioso? Confuso? Aliviado? O cérebro, durante o sono REM, integra memórias e emoções recentes. Assim, o cenário ferroviário pode ser apenas o palco escolhido para representar como você está se sentindo em relação ao tempo, as oportunidades e as mudanças. A estação, simbolicamente, representa um limiar. É um lugar de passagem, não de permanência. Isso pode indicar que você está encerrando um ciclo e iniciando outro, mesmo que ainda não tenha plena consciência disso. E toda transição traz uma mistura curiosa de expectativa e insegurança. No fim das contas, sonhos com horários, partidas e atrasos raramente falam sobre transporte. Eles falam sobre o seu ritmo interno. A pergunta que fica é: você sente que está no tempo certo da sua própria jornada? Ou está vivendo segundo o cronograma de outra pessoa? Tá achando esse conteúdo interessante? Então vai ali rapidinho, aperta o joinha e deixa um like pra gente. O que a neurociência diz sobre isso? A neurociência moderna entende o sonho não como um filme aleatório da mente, mas como um processo sofisticado de simulação, consolidação de memória e integração emocional. Durante o sono, especialmente na fase REM Rapid Movement, o cérebro entra em um estado altamente ativo, quase tão intenso quanto quando estamos acordados. Pesquisadores como Matthew Walker explicam que nesse estágio ocorre uma reorganização das experiências vividas ao longo do dia. O hipocampo, estrutura ligada à memória, dialoga com o córtex cerebral, enquanto a amígdala, relacionada ao processamento emocional, apresenta alta atividade. Curiosamente, áreas do córtex pré-frontal, responsáveis por lógica rígida e controle racional, ficam menos ativas. Então, o resultado de emoções intensas, somadas à lógica flexibilizada, temos então cenários simbólicos criativos. É aí que entra o trem. Do ponto de vista neurocientífico, o trem pode não ser sobre trem. Ele pode ser apenas o cenário que o cérebro escolheu para representar questões emocionais em processamento, como mudanças profissionais, decisões importantes, sensação de falta de controle, pressão para seguir um cronograma, ansiedade sobre o próprio ritmo de vida. O cérebro trabalha por associação. Ele pega elementos conhecidos como stakes, trilhos, horários, e os utiliza como metáforas visuais para organizar experiências internas. É mais eficiente representar: estou passando por uma transição estruturada, mas não totalmente sob meu controle, como um trem em movimento, do que como um parágrafo racional. Além disso, há uma teoria chamada hipótese da simulação de ameaça, que sugere que os sonhos funcionam como um campo de treinamento emocional. Sonhar que perdeu o trem, por exemplo, pode ser uma forma de o cérebro ensaiar a frustração, o medo de atraso ou a sensação de perda de oportunidade, tudo isso em um ambiente seguro. Outro ponto interessante: durante ou sono REM, há uma redução significativa dos níveis de noradrenalina, neurotransmissor ligado ao estresse. Isso permite que o cérebro revisite situações emocionalmente carregadas de forma menos intensa, facilitando a regulação emocional. Em outras palavras, sonhar ajuda a descomprimir sentimentos. Portanto, quando você sonha com trem, pode estar assistindo a uma representação simbólica de processos muito concretos: reorganização de prioridades, adaptação a mudanças, revisão de planos, ou tentativa de compreender o próprio momento de vida. Nosso cérebro adora metáforas visuais. Ele pensa em imagens, não em planilhas. E sonhos são essencialmente metáforas em movimento, produzidas por uma máquina neural altamente sofisticada, tentando manter sua vida emocional nos trilhos. Compartilhe agora esse vídeo com alguém especial que gostaria de entender mais sobre esse assunto. E Freud?
O que diria se a gente abrisse a porta do consultório de Sigmund Freud e perguntasse o que significa sonhar com trem? Provavelmente, ele começaria lembrando que o sonho é a via régia de acesso ao inconsciente, expressão que ele apresenta em A Interpretação dos Sonhos. Para Freud, o sonho não é apenas um símbolo poético. Ele é uma formação do inconsciente, construído a partir de desejos, conflitos e impulsos que nem sempre chegam à consciência de forma direta. E esses conteúdos não aparecem puros, eles passam por um processo que ele chamou de trabalho do sonho, que inclui mecanismos como condensação, várias ideias misturadas em uma única imagem e deslocamento, emoções transferidas de um tema para outro mais aceitável. Dentro dessa lógica, meios de transporte frequentemente estavam associados a forças internas que nos levam em determinada direção. O trem, nesse contexto, poderia representar impulsos psíquicos que estão conduzindo a pessoa, desejos, ambições, expectativas reprimidas ou conflitos não resolvidos. Freud também dava atenção especial ao simbolismo ligado ao movimento, à energia e à direção. Para ele, sonhos com deslocamento poderiam expressar desejos de mudança, tensões internas relacionadas a decisões, conflitos entre impulso e controle, ambivalências emocionais. Se a pessoa sonha que está dentro de um trem, Freud poderia perguntar: você sente que está sendo levado por algo que não controla? Se perde o trem, talvez investigasse. Existe algum desejo que você sente ter deixado passar? É importante lembrar que muitas leituras freudianas clássicas eram fortemente influenciadas pelo contexto cultural do final do século XIX e início do século XX, algumas interpretações, especialmente as excessivamente centradas em simbolismos universais fixos, são hoje consideradas simplificadas demais. A ideia central permanece extremamente atual. O sonho pode representar desejos inconscientes e conflitos internos que ainda não foram plenamente reconhecidos pela mente consciente. Mesmo que o símbolo não tenha um significado único e universal, ele aponta para algo emocionalmente relevante. Freud também destacava que o sonho é uma forma de realização de desejo, não necessariamente no sentido literal, mas como tentativa psíquica de aliviar tensão interna. Assim, o trem pode não ser apenas um símbolo de caminho externo, mas de movimento interno. Uma força psíquica tentando encontrar direção. No fundo, a pergunta freudiana não seria o que o trem significa, mas sim que desejo, impulso ou conflito esse trem está ajudando você a expressar. E se o trem descarrila? Quando o trem sai dos trilhos no sonho, a imagem ganha uma carga emocional bem mais intensa. O descarrilamento rompe justamente aquilo que o trem simboliza: direção, previsibilidade, estrutura e continuidade. Se antes o trem representava um caminho organizado, o descarrilamento representa a quebra dessa organização. Sonhar com descarrilamento pode simbolizar medo de perder estabilidade, sensação de que algo saiu do planejamento, ansiedade diante de mudanças inesperadas, insegurança sobre decisões recentes, receio de que um projeto, relacionamento ou plano de vida esteja saindo dos trilhos. Do ponto de vista psicológico, essa imagem costuma aparecer em momentos de transição abrupta, mudanças profissionais repentinas, conflitos inesperados, redefinições de planos, ou até quando a pessoa percebe que as expectativas que tinha sobre algo não estão se confirmando. Há também um aspecto interessante. O descarrilamento envolve perda de controle. O trem não apenas desacelera, ele sai da rota. Isso pode refletir uma experiência interna de desorganização emocional ou de ruptura com uma narrativa que parecia segura. Na perspectiva da neurociência, sonhos com cenas mais dramáticas ativam intensamente estruturas como a amígdala, ligada à resposta emocional. O cérebro pode estar simulando cenários de risco como forma de processar medo ou tensão acumulada. É como se a mente estivesse ensaiando a pergunta: e se as coisas não saírem como o esperado? Mas aqui entra um ponto fundamental e tranquilizador. Sonhos não são previsões. Eles não anunciam catástrofes futuras. Eles não antecipam acidentes. Eles são reflexos emocionais. São representações simbólicas do estado interno no momento em que você dorme. Se o trem descarrila no sonho, isso não significa que sua vida vai desandar. Pode significar apenas que você está lidando com incertezas, que está reavaliando rotas ou que sente necessidade de recuperar o controle de alguma área importante. Às vezes, o descarrilamento também carrega um significado paradoxalmente positivo. Sair dos trilhos
pode representar romper com um caminho que já não fazia sentido. Nem todo trilho foi escolhido conscientemente. No fim, o que importa não é o susto da cena, mas a emoção que ficou ao acordar. Foi medo, alívio, confusão, porque o sonho não está falando sobre ferrovia. Ele está falando sobre você e sobre como você está lidando com a imprevisibilidade da própria jornada. Agora fala pra mim, você costuma lembrar de seus sonhos ou faz parte do time daqueles que não lembram dos sonhos? Já sonhou com um trem? Para onde você estava indo? Por qual lugares passou? Coloque nos comentários sua experiência e compartilha com a gente. Se quiser falar mais profundamente sobre isso, me procura no Instagram do canal. Podemos realmente te ajudar a entender de forma mais profunda. Tudo isso, vou colocar o link do Instagram do canal na descrição do vídeo. Sonhar com um trem, na maioria das vezes, está relacionado a caminho de vida, direção, controle e transições. A grande pergunta que esse sonho costuma levantar é: você está escolhendo o seu trajeto ou apenas seguindo os trilhos que colocaram para você? A interpretação sempre depende do contexto emocional do sonhador. O símbolo é coletivo, mas o significado é pessoal. Se você já sonhou com um trem, me conta. Você estava conduzindo, esperando ou correndo atrás dele? E lembre-se, os sonhos não dizem o que vai acontecer. Eles revelam o que está acontecendo dentro de você. E para você que chegou até aqui, te convido a se inscrever no canal e participar dessa grande comunidade. E não se esqueça de ativar o sininho, que sempre temos novidades por aqui. Boa noite, durma bem e bom descanso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!